Meus irmãos, é simplesmente impossível falar do que vai no nosso coração, a emoção, a alegria de viver esse momento, um momento significativo para a nossa vida. Quero agradecer de coração cada pessoa presente aqui, cada pastor, cada líder, cada jovem, pessoas de diferentes lugares que estão presentes aqui, gente que veio do Brasil especialmente para estar com a gente, como o pastor Abraão e seu filho estão com a gente aqui, gente que veio para nos abençoar nesse encontro como orador, pastor Estevão, Neide. Como é bom ter vocês aqui, como é bom viver esse momento. Eu tenho certeza que todos nós estamos tomados de emoção, de alegria, e uma alegria que somente será maior no domingo, porque a gente vai ficar mais feliz ainda. Mas já estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito até aqui. A alegria de vê-los e de, em todos os aspectos, viver um momento que superou a todas as nossas expectativas. Como é bom poder viver esse momento. Mas, na verdade, eu quero usar, e não quero tomar muito tempo de vocês, mas quero refletir exatamente sobre o desafio de ser relevante. Seja relevante. Eu quero começar lembrando que, se não é fácil ser relevante em nosso contexto, num ambiente que nos é mais peculiar, num ambiente que é mais nosso, sem dúvida, esse desafio é muito maior quando nós vemos a experiência do ser imigrante, do estar em outra terra. Eu sei que tem gente aqui que veio do Brasil, que nasceu no Brasil, eu sei que tem gente aqui da segunda geração que já nasceu aqui, americanos brasileiros, brasileiro-americanos, que estão construindo essa história, que serão o suporte, o futuro da IBAM. Eu quero lembrar a história de um camarada que não apenas era um jovem que estava numa terra distante, mas um jovem que foi levado como cativo para aquela terra. E a Bíblia conta a história extraordinária de um jovem chamado Daniel, que, levado cativo para a Babilônia, foi por todas as razões pressionado, tentado, induzido a se ajustar àquilo que ele encontrava ali. Teve a coragem, a ousadia, a sobriedade para não se ajustar àquilo que ele encontrava ali e ser diferente. E conseguiu se destacar naquele país. É a história fantástica de um cativo que se torna proeminente na corte do país que dominara o seu. É a história extraordinária de alguém que consegue marcar presença num lugar e num contexto absolutamente adverso. E eu preciso tomar isso como referência para dizer que, por maiores que sejam os seus obstáculos, você pode e você precisa ser relevante onde você está. Eu tenho plena convicção de que os batistas brasileiros, mas especialmente os jovens, podem fazer uma grande diferença nessa nação. Tem sido impressionante o que eu tenho ouvido nesse tempo que nós estamos aqui. São meses apenas, 9 meses, há 9 meses estamos aqui. Mas dentre as muitas coisas que eu tenho visto e ouvido, uma tem me impressionado. É o modo como os norte-americanos têm visto nos imigrantes esperança. Tem visto nos imigrantes a expectativa de crescimento, de reação e de desenvolvimento. Aqueles que há 100 e poucos anos atrás levaram o Evangelho para o nosso país, hoje entendem que nós podemos fazer diferença aqui. E não somos nós que estamos dizendo isso, eu tenho ouvido isso deles. Brasileiros têm feito diferença em igrejas americanas. Brasileiros têm feito diferença em contextos americanos e não apenas entre brasileiros. Hoje, eu consigo enxergar mais do que eu enxergava antes de chegar aqui. E nós podemos fazer diferença nessa nação, não só entre brasileiros. Digo mais, não só entre falantes da língua portuguesa. E pense bem, quando falamos em brasileiros, estamos pensando no universo de 1,5 milhão de pessoas na América do Norte. Se nós entendemos isso para falantes da língua portuguesa, nós dobramos esse número, vamos para 3 milhões. Mas quando nós pensamos na possibilidade de influenciar outra cultura, nós estamos falando de um universo gigantesco, um campo missionário gigantesco, porque você, jovem, pode fazer influência
entre os americanos com os quais você convive. E é disso que eu quero falar. Ao lembrar que o desafio de ser relevante inclui algumas coisas necessárias em nossa caminhada à luz da palavra de Deus. E deixando um pouquinho o Daniel de lado, eu queria, na verdade, voltar nossos olhos para outra biografia que me encanta na Bíblia. Essa é contada no livro dos Juízes. O capítulo 6 do livro dos Juízes conta a história de alguém chamado Gideão. Eu não vou ler a história toda na Bíblia porque é um pouco longa, mas quero só lembrar alguns detalhes, até porque eu sei que muitos de vocês já conhecem a história. Mas só para lembrar, o povo hebreu vivia uma situação difícil, porque estava sendo oprimido pelos midianitas. E o que os midianitas faziam? Não apenas cercavam o povo, mas eles ficavam esperando que o povo semeasse. E antes que viesse a colheita, eles destruíam tudo que eles conseguiam colher. Isso significava que o povo ficava sem conseguir se alimentar. E isso começava a debilitar aquela nação. A nação começava a padecer necessidade. A situação era muito difícil. Foram anos de sofrimento. E é nesse contexto que um dia Deus decide falar com alguém chamado Gideão. E Deus envia o seu anjo. E o anjo conversa com Gideão. E vamos ver alguns detalhes daqui a pouco, mas a proposta de Deus é que Gideão passe a liderar aquele povo. O que vai acontecer mais na frente é que Gideão realmente lidera o povo na luta contra os midianitas. Mas o mais interessante, a parte mais fascinante da história, é quando o desafio de derrotar os midianitas inclui uma luta com um exército absurdo. E vocês conhecem essa parte da história? Gideão prepara 32 mil homens para a batalha, e Deus vai pouco a pouco minando o exército de Gideão, para que ele passe para a batalha com um exército infinitamente menor. E caminhando ao longo dessa história, eu queria lembrar com você algumas coisas que a história de Gideão nos ensina. A primeira coisa é que ser relevante demandará de você uma primeira atitude: seja inconformado. Gideão é um camarada inconformado, e isso me incomoda porque existe um versículo na Bíblia que me intrigava. Capítulo 6 de Juízes, versículo 3, conta de quando o anjo do Senhor chega para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão diz: obrigado, que bom. Não, Gideão não diz isso. Gideão diz: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Eu me intrigava com esse texto porque achava muito desrespeitoso. Deus manda um anjo dizer para Gideão que Deus é com ele. Gideão simplesmente diz: não estou vendo isso não. Ele é conosco como? E o que está acontecendo aí? Disseram que no passado ele fez tanta coisa, cadê? Eu não estou vendo nada. E quando eu li esse texto, eu esperava que o versículo seguinte trouxesse a bronca que Deus daria em Gideão. Isso é jeito de falar? Sabe o que Deus diz em seguida? Deus diz assim: vai nessa tua força e livra Israel. Foi quando eu descobri que Deus gosta de gente inconformada. Deus gosta de gente que não se acomoda. Deus gosta de gente que não aceita a situação como ela está. A razão pela qual Gideão foi escolhido, uma das razões para isso, é porque Deus viu que Gideão era alguém que não aceitava aquela situação. Estava incomodado com aquela situação, incomodado a ponto de questionar Deus, incomodado a ponto de perguntar para Deus: cadê o que Deus tinha feito no passado? Por que ele não fazia de novo? Gideão não aceitava a situação de opressão sobre aquele povo, porque o seu povo era o povo de Deus. Alguma coisa estava errada. Eu estou dizendo isso para lembrar para você que Deus quer nos usar quando nós estamos prontos a nos insurgir contra a situação. Nós temos que olhar para aquilo que está errado e ter consciência de que está errado. Nós temos que ter coragem e ousadia para nos indignar diante da injustiça, diante da mentira, diante do erro. Deus nem quer acomodados, nem acovardados. Ele quer pessoas que tenham coragem de se
posicionar e dizer: eu sei que isso não está certo, não está bom assim, isso tem que mudar, tem que ser diferente. Ah, como é bom saber que enquanto havia muitos acomodados que diziam: olha, a IBAN nunca mais vai voltar a existir, Conjurando nunca mais, aquilo foi no passado, não vai acontecer mais nunca. Mas eu encontrei gente que não se conformava com isso não, tem que mudar esse negócio, tem que mudar. É difícil? É complicado? Pode ser. Tem coisa para ser resolvida? Tem. Vai dar trabalho para juntar? Vai. Não importa. Não pode ficar como está. Vamos mudar isso. Isso tem que mudar. Hoje a gente está vivendo a prova disso, de que Deus nos une, que Deus nos move, quando nós nos incomodamos com aquilo que não agrada a Deus, e nós entendemos que é preciso buscar algo diferente. Para minha surpresa, Deus não deu uma bronca em Gideão. Deus vibrou com a resposta de Gideão. Disse: eu quero gente assim. Eu quero gente assim. Eu quero essa força aí, essa disposição, essa inconformação. Eu quero usar isso. É por isso que eu não escolhi. Deus quer servos seus, jovens, ou não tão jovens assim como nós, mas ainda dispostos a afirmar a posição e dizer: eu não aceito aquilo que não agrada a Deus. E eu quero me levantar para mudar aquilo que precisa ser mudado. É preciso entender que eu não posso me conformar diante das circunstâncias, mas que eu também não posso me conformar diante das influências que podem existir sobre a minha vida. Só para você ter uma ideia do contexto, os problemas vividos por aquele povo no período dos juízes se deveram a uma coisa: Deus disse ao povo que expulsasse aqueles outros povos quando conquistassem a terra. O povo não obedeceu, o povo achou que podia fazer diferente. Alguma vez, honestamente, você já achou que a sua ideia era melhor do que a ideia de Deus? Não está respondendo, não. A gente faz isso de vez em quando. A Bíblia mostra isso. Lembra da história de um camarada que Deus prometeu que a esposa dele ia ter um filho? Ele achou que estava complicado demais. A própria mulher disse: olha, não tem mais jeito não, eu estou muito velha, vai dar mais não, vamos dar um jeitinho. Lembra dessa história? E aí, crente até hoje, milhares de anos depois que ele fez a besteira de encontrar um meio alternativo. Olha, caminho alternativo não funciona. Siga o projeto de Deus. Pode parecer sem sentido, pode não parecer o caminho mais fácil, pode não parecer o caminho mais simples de ser trilhado. Vai por mim, escolha o caminho de Deus. O povo de Israel não expulsou aqueles povos, o povo judeu não expulsou aqueles povos, o povo hebreu não expulsou aqueles povos. Sabe o que eles fizeram? Olha, em vez de expulsar esse pessoal, a gente coloca eles para trabalhar para a gente. Não é ideia muito melhor? Não parece ser muito mais interessante? Deus nem pensou nisso, né? A minha ideia é melhor do que a dele. E em vez de expulsar, eles ficam trabalhando para a gente. E aí Deus sabia o que iria acontecer. Eles começam a conviver com aqueles povos, convivem com eles, começam a trocar relacionamentos, de repente fazem amizade, começam a aprender alguma coisa da cultura, mais que isso, começam a querer se relacionar. Vocês se lembram de um camarada, o nome dele? Um que tinha o cabelo grande, não era o filho, não, era o outro, que tinha o cabelo grande, que não podia cortar o cabelo. Sansão, isso, exatamente, Sansão, obrigado. Pronto. Vocês lembram como é que começou a encrenca na vida de Sansão? Ele se apaixonou por uma filisteia, lembra disso aí? Exatamente, eles começaram a se relacionar com aqueles outros povos. Eu quero dizer uma coisa para você: a destruição em nossa vida nunca acontece de uma hora para outra, ela vai acontecer. É por isso que no Salmo 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro você anda com quem não deve, depois você começa a parar onde eles estão parados, depois você se senta para fazer o que eles estão fazendo. É assim que acontece, é assim que funciona. Eu tenho visto isso acontecer na vida de tanta gente, eu tenho visto isso acontecer na minha vida.
Todas as vezes que o diabo quer nos destruir, ou trazer prejuízo para a nossa vida, ele começa minando a nossa resistência em coisas aparentemente sem importância. Você nunca começa pecando de forma aberta. Você começa a fazer algumas coisas que não são pecado, mas que vão deixando a porta aberta, que vão abrindo uma brecha, que vão deixando espaço. Aí você vai baixando a guarda, você vai cuidando menos, e as coisas vão lentamente acontecendo. A história do livro dos Juízes é a narrativa clara de um povo que fez isso. E porque fez isso, sofreu muito. Gideão entende que ele não pode fazer a mesma coisa. Ele entende que há uma estreita relação entre o ceder ao pecado e o viver o sofrimento. Até porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também você fará. Simples assim. Simples assim. Quando o salmista chora e ora dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação, é porque o pecado rouba a nossa alegria. Gideão sabia disso, ele não se conformava. Mas para ser relevante, não apenas seja inconformado. Quero dizer outra coisa para você: reconheça suas limitações. Eu gosto de Gideão porque a conversa continua, e no versículo 15, Gideão diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Mais uma vez Deus pensou assim: eu acertei na escolha, escolhi o camarada certo, o camarada que entende as suas limitações. Eu quero lembrar você que todas as vezes que nós nos achamos suficientes, nós estamos a um passo de cair. Quando a Bíblia diz que a altivez precede a queda, é porque todas as vezes que nós trilhamos o caminho da autossuficiência, nós estamos prestes a cair. Todas as vezes em que nós achamos que somos capazes de realizar alguma coisa, nós estamos prestes a cair. Eu sei que não é fácil ser humilde, honestamente falando, não. Ouvi a história de um camarada que uma vez vai fazer um discurso diante de uma plateia e começou dizendo: o mundo está carente de gênios, somos poucos. Já conheci a outra história de um irmão que uma vez foi homenageado na igreja. Ele ganhou a medalha de o mais humilde da igreja. Que coisa linda. No domingo seguinte ele foi com a medalha. Tiveram que tomar. É complicado, esse negócio de humildade é meio complicado. Mas quando a Bíblia fala de humildade, ela fala da nossa capacidade de reconhecer a nossa limitação, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa incapacidade. Gideão se coloca exatamente assim diante de Deus, e Deus vai olhando e escolher o camarada certo. Ele é inconformado, mas ele entende que não tem em si forças para fazer. Entenda que todas as vezes que você se acha suficiente, você está trazendo para si a derrota. Mas eu quero avançar porque o tempo está passando, e quero dizer que é uma outra recomendação para que você seja relevante onde você está. Não apenas reconheça a sua limitação, mas o outro lado da moeda é: aprenda a depender de Deus. O bom da Bíblia é que as mensagens são completas. A mesma Bíblia que me mostra que eu não sou capaz, me mostra que eu tenho um Deus que é todo poderoso. Percebe que as coisas se encaixam? Eu tenho as minhas limitações, Deus não. Eu tenho minhas fragilidades, Deus é força. Eu sou pecador, Deus é santo. Eu sou frágil, Deus é forte. Eu sou inseguro, Deus é rocha. É em Deus que nós encontramos nossa confiança. E a história de Gideão é uma das histórias mais fantásticas sobre essa confiança em Deus. Veja o que Deus faz com Gideão. Gideão prepara seu exército, Deus diz: escolhe o povo que está
contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja o caso que Israel se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Enfim, Deus diz para Gideão, olha, seu exército tem 32 mil homens, tem gente demais, vocês vão achar que vocês venceram a batalha. Então faça o seguinte, desses 32 mil, você diz que quem quiser ir embora pode ir. Libera quem quiser ir embora. Quem tiver com medo, ou não tiver afim de ir para a guerra, pode ir para casa. Por incrível que pareça, naquela época, os medrosos e preguiçosos eram a maioria. Incrível, fiquei impressionado com isso. E como o mundo mudou. Como o mundo mudou. Dos 32 mil, 22 foram embora. 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. O Gideão começou a se preocupar. 10 mil já, mais complicado. Mais complicado. Deus diz, não. 10 mil é gente demais. É gente demais. Leva para beber água. Uns vão descer com a cara na água, beber água com a cara na água. Vão ficar de joelho e beber água com a cara na água. Os outros vão pegar água, trazer com a mão e lamber na mão. Eu quero que você separe esse aí. Aí ele separou 300. Acho que ele pensou assim, vou perder mais 300. Eu disse, não. Você libera os 9.700, vai ficar só com os 300. É o que diz aí. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas na tua mão. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Gideão se vê agora. Ele que já se achava frágil, com um exército ridículo de 300 homens. A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando que Gideão pensou assim, tudo bem, eu vou com 300. Mas eu vou armado até os dentes. Aí Deus diz, cada soldado vai levar um cântaro, uma trombeta e uma tocha. Tá bom assim? Deus estava dizendo assim, olha, Gideão, eu quero ver se no final dessa história algum mané vai achar que vocês ganharam esse negócio. Eu quero ver se no final alguém vai achar que vocês conseguiram alguma coisa. Porque, sinceramente, a gente tem a ridícula impressão de que a gente que consegue alguma coisa. Aí tem hora que, para ensinar isso para a gente, Deus tira todos os recursos. Deus nos deixa absolutamente sem nada para a gente se tocar, para a gente perceber que quem faz é Ele. Que a obra é dele. Que não é uma questão da nossa capacidade, não é uma questão da nossa força, da nossa inteligência, da nossa habilidade. Não, meu filho, não é você, é Ele. É Ele. Quem realiza é Ele. E quantas vezes a Bíblia diz, o nosso Deus pelejará por nós. Quantas vezes a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas algumas vezes Deus faz isso de forma prática. Eu gosto de dizer que tem coisa na vida da gente que vem com impressão digital de Deus. Não dá para ter dúvida, quem fez foi Ele. Deus fez isso com Gideão. Eu vou ser sincero para vocês. Deus tem feito isso na minha vida algumas vezes. Há momentos em que eu olho para os meus recursos, eu olho para o que eu preciso e eu jogo a toalha. Eu acho que não vai dar. E então Deus levanta alguém de onde eu menos espero para suprir a minha necessidade. E Deus realiza coisas que eu jamais imaginaria que poderiam acontecer. E Deus faz coisas que eu jamais conseguiria fazer. Eu preciso entender, e algumas vezes Deus me lembra isso, que para ser relevante, eu preciso aprender a depender dEle. Eu preciso aprender a permitir que Ele faça a sua obra, que Ele realize o seu trabalho na minha vida. Seja relevante. Para ser relevante, seja inconformado. Não aceite aquilo que não está certo. Seja relevante. Para ser relevante, entenda as suas limitações. Reconheça as suas fragilidades. Humilhe-se diante de Deus, porque é a partir daí que Ele nos exalta. Para ser relevante, dependa de Deus. Dependa de Deus.
Permita que Deus realize a obra em você, que Deus realize a obra através de você, que Deus supra as suas necessidades. Entenda que nós vivemos de forma diferente quando entendemos que nossa segurança é Ele. Que nós vemos a nossa vida de forma diferente quando entendemos que a nossa esperança está nele. Que nós enxergamos o futuro de forma diferente quando compreendemos que tudo vem dele. E é Ele que nos garante aquilo que nós jamais conquistaríamos, aquilo que nós jamais realizaríamos. Mas eu quero terminar dizendo que há uma outra coisa para recomendar a vocês nessa noite. Seja relevante de uma outra forma, com outro requisito. Deixe sua marca. Deixe sua marca. Você lê a história de Gideão. No capítulo 8, versículo 28, o juiz diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego por 40 anos, nos dias de Gideão. Como é bom ler a história e a biografia de alguém que deixou suas marcas. Como é bom pensar em alguém que é capaz de deixar marcas na vida das pessoas. Como é bom saber que Deus pode nos usar para marcar a vida das pessoas. Repito, não é por nós, é por Deus. É por sua graça, é por sua misericórdia, é por seu poder. Ele nos concede o privilégio de ser instrumento seu para abençoar alguém. E não existe nada que traga mais alegria à vida de alguém do que saber que Deus o usou como instrumento para abençoar outra pessoa, para alcançar outra pessoa. É um desafio. Não existe alegria maior na vida de um crente do que saber que outra pessoa conheceu a Jesus Cristo através da sua vida, que Deus salvou a vida de alguém, que Deus tirou alguém do inferno por causa de sua vida, que Deus usou você como instrumento para resgatar alguém, que Deus usou você como instrumento seu para que alguém fosse transformado. Você precisa deixar a marca onde você passou. Você precisa deixar marcas nos lugares por onde você tem andado. Você precisa ser visto e ser lembrado como alguém que apresenta em si as características e os traços de Jesus Cristo. As pessoas precisam ser tocadas por Deus através de você. Até que eu preciso que você pare e reflita sinceramente no modo como você é lembrado, na referência que você é para as pessoas, do que você significa na vida das pessoas. Que tipo de referencial você tem sido? Há uma história que talvez seja a história que eu mais gosto de contar. E eu quero terminar com essa história. Quem já me ouviu pregar, até talvez tenha me ouvido contar essa história, porque eu amo compartilhar essa história. Gosto muito dela. Tenho repetido tantas vezes. E ela fala muito ao meu coração, porque eu me identifico com ela. É a história de 4 pastores norte-americanos que certa vez conversavam sobre traduções da Bíblia, versões da Bíblia. Um deles disse logo: para mim, King James, a versão do Rei Tiago é fantástica. Aquele inglês erudito, rebuscado, clássico. Eu amo aquilo, gosto de ler aquilo. O outro disse: não, muito difícil, muito complicado, eu gosto muito mais da NIV. Versão internacional, linguagem mais moderna, mais clara, mais leve, muito melhor de ler. O outro disse: não, eu prefiro um negócio mais simples ainda. Para mim, linguagem de hoje é a melhor versão que tem. Todo mundo entende, até que nunca leu a Bíblia, lê e entende tudo. É a versão ideal. O quarto daqueles pastores estava calado, então eles perguntaram: e você? Qual a versão que você mais gosta? Qual a tradução da Bíblia que você mais gosta? Ele disse: eu gostei mais da tradução de minha mãe. Sua mãe? Sua mãe traduziu a Bíblia? Foi. Minha mãe traduziu a Bíblia na vida diária. Foi a Bíblia que eu li. Foi a Bíblia que eu conheci. Nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, no seu comportamento, nas suas decisões, no modo como ela nos falava, no modo como ela nos instruía, nas canções que entoava. Naquele convívio diário, as lições da Bíblia foram entrando no meu coração.
E essa Bíblia marcou a minha vida como nenhuma outra marcou. Ser relevante é deixar a sua marca. Ser relevante é marcar a vida das pessoas. Ser relevante é fazer a diferença. Eu sei, você está num outro mundo, numa outra cultura. Para alguns ainda o desafio da língua, o desafio da aculturação, o desafio das pendências documentais. O que eu quero dizer para você é que nada disso é obstáculo para que você seja relevante onde você está. Nada disso impede de ser relevante onde você está. Eu creio que os batistas brasileiros podem fazer diferença nessa nação. Eu acredito na força do trabalho dirigido, conduzido e realizado por Deus. Eu quero dizer para vocês, na noite de hoje, tão importante para nós, que nós estamos aqui, eu e minha família, porque nós acreditamos naquilo que Deus tem a fazer aqui. Nós cremos naquilo que Deus pode e vai fazer através de vocês. Nós cremos na obra que Deus tem a realizar. Por isso, não podia ser outro tema do nosso primeiro encontro como batistas brasileiros na América nesse novo momento. Porque nós começamos a escrever uma história na qual, acima de todas as coisas, nós seremos relevantes. Nós marcaremos presença. Nós faremos diferença onde Deus nos colocar. Da costa leste à costa oeste, do norte ao sul do país, a presença dos brasileiros, dos crentes brasileiros nessa terra não será vã, não será inútil, não passará incólume. Nós faremos diferença e nós marcaremos presença onde Deus nos colocar, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a capacitação de Deus, simplesmente colocando-nos ao seu dispor e ao seu serviço para que Ele use a nossa vida. Nós vamos cantar agora isso. E quero dizer para Deus que, como um farol, como uma ponte, nós queremos ser instrumentos nas suas mãos para que Ele nos use. Estevão ministrou ontem para nós, pastores. Nós não precisamos de mais uma sigla, não precisamos de mais uma instituição. Nós precisamos daquilo que é genuíno, daquilo que é relevante. Sabe, meus irmãos, nosso sonho é que esse novo tempo seja marcado pela excelência e pela relevância. Nós vamos falar com Deus no coração. Quem sabe o seu casamento esteja por um filho. Quem sabe o seu filho esteja na beira do abismo. E nós sabemos que temos uma missão aqui, que não estamos por acaso. Abre a nossa mente espiritual para entender o teu propósito superior, missionário, transformador em nossas vidas. E que o povo crente, o povo de Deus, que de cultura brasileira, veio para este país,
resultado de missões de pastores que foram enviados daqui da América para o Brasil. Agora, no movimento contrário, estamos vindo e queremos ser relevantes, queremos ser agentes de mudança, agentes de transformação, de cambio.